Mais uma edição aqui do nosso painel regional Debates. Você confere com a gente sempre de segunda a sexta-feira, 1h30 da tarde, personalidades da região e do Brasil, desfilando aqui pelas nossas bancadas e debatendo junto com você as nossas demandas, as principais necessidades, as preocupações aqui na nossa região metropolitana e, claro, sempre os temas mais importantes que estão na pauta nacional também. O painel Debates, você sabe, tem uma reprise às 8 da noite, às 20 horas, e um pouquinho mais à frente, às 22, depois do JB, painel regional, entrevistas e discussões importantes também sobre a região e sobre o Brasil. Política em discussão, em pauta aqui no painel regional Debates, nesta edição. A gente aqui com prazer recebendo o deputado estadual, deputado André do Prado, do PR, Partido da República. Tudo bem, deputado? Prazer tê-lo aqui. Prazer, boa tarde, Edgar. Uma honra muito grande estar participando aqui do seu programa, aqui na cidade de Santos, e a gente poder fazer um debate aqui, discutir os grandes temas do estado de São Paulo e todo o nosso país. Muito bem. Na sequência aqui, o presidente da Prodesan, ex-vereador aqui em Santos, ex-presidente da Câmara, Odair Gonzalez, e presidente municipal do diretório do PR, aqui na cidade de Santos, Odair Gonzalez, mais uma vez com a gente. Tudo bem, Odair? Tudo bem, Edgar. Boa tarde a todos. É uma satisfação estar com vocês aqui no programa mais uma vez, com essas lideranças nacionais do PR aqui, o André e o Márcio, o Marco Santana, e o Edgar Boturão, que é um dos maiores, se não o maior comunicador da televisão regional da Baixada Santista. Tá certo, prometeu e cumpriu, Esse é o Odair Gonzalez, cumpridor da palavra. Na sequência aqui, ao lado do Odair Gonzalez, o ex-prefeito de Guararema, hoje pré-candidato a deputado federal também pelo PR, Partido da República, Márcio Alvino, que preside aí um importante conselho do partido a nível nacional também, ele vai explicar na sequência. Tudo bem, Alvino? Prazer tê-lo aqui. Prazer, Edgar. Prazer estar aqui, ao amigo Odair, presidente do PR aqui de Santos, o deputado estadual André, o Marquinhos, também que está aqui com a gente. É um prazer estar em Santos e dizer que o PR hoje ele tem uma bandeira fincada aqui com o Odair e é um prazer poder participar aqui do debate. Prazer é nosso recebê-los aqui, como também sempre colaborando e participando conosco às quintas-feiras, nosso Marco Santana, que é editor adjunto do Jornal da Hora. Tudo bem, Santana? Tudo bem, obrigado pelo convite mais uma vez. Boa tarde aos amigos da mesa, boa tarde especial quem nos acompanha na apresentação do programa ao vivo e boa noite quem nos acompanha na reprise. É verdade, Seguindo aí o lema do Marco Santana, para você que está de dia, como diz o Mantovani, está de dia, boa tarde para você. Se tiver à noite, boa noite para você. A reprise, que você sabe, começa às 20 horas, 3014-5281, ligue para cá, participe conosco, opine, faça os seus questionamentos aqui aos nossos convidados, enfim, você fica sempre à vontade, espaço democrático do painel regional Debates. Em tempo real, você acompanha a gente pelo site da TV Santa Cecília, Santa Portal, clicando lá no ícone painel regional. O programa encerrado, ele vai para o YouTube, você revê os trechos mais importantes, mais interessantes, ou o programa por inteiro, aí você faz o que achar mais interessante, que achar mais conveniente. E lembrando sempre também que pelo Facebook você tem à sua disposição o facebook.com/painel regional e pode compartilhar conosco. A gente sempre destaca na abertura do painel regional Debates, os parceiros aqui do programa, Parceiro bissemanal, às quintas-feiras, aqui por Santos, por toda a região metropolitana, em formato tabloide, está aqui o Jornal da Orla, 25 anos de uma loucura vital, Essa é a capa aqui, vou centralizar um pouquinho mais, está aí, Jornal da Orla circulando por Santos, pela região, nesta quinta-feira, a ONG Tantan, que desenvolve aí um amplo trabalho de inserção social, que, sem dúvida, 25 anos é um longo tempo, Santana? Uma vida inteira. Então, acho que mais do que oportuno lembrar os 25 anos que se completam esse ano, da ONG Tantan, que é uma ONG que surgiu há 25 anos, logo após a intervenção na Casa de Saúde Anchieta, onde os pacientes eram submetidos a um tratamento completamente desumano, e a partir do processo de humanização do atendimento, uma das iniciativas foi a ONG Tantan, tendo à frente o Renato de Renzo e a Cláudia Alonso, realizam um trabalho muito importante com provedores de saúde mental e outras pessoas que teoricamente estariam fora do contexto social. Então, acho muito. Essa semana agora eles vão desenvolver uma ampla programação de atividades que vale a pena participar e também conhecer um pouco mais do trabalho da ONG Tantan. Muito bem, e só conferindo também aqui a manchete do Diário do Litoral, também parceiro nosso do dia a dia aqui, o DL, nesta edição que circulando aí por toda a região metropolitana. Alckmin anuncia 104,7 milhões para moradias, tá certo? O governador esteve aqui na região ontem
O anúncio foi feito durante a entrega da maternidade Ana Parteira, em Guarujá. Mais uma maternidade, pelo menos para tentar compensar as que andam fechando, né, as dificuldades que a gente tem no serviço obstétrico aqui na cidade de Santos e em toda a região. Peço aqui ao deputado que me ajude, né, passando aqui um exemplar do DL a cada um dos componentes da nossa mesa nessa edição. Bom, vou começar questionando aqui o deputado, né? PR é da base do governo Alckmin, a gente tem aí uma situação bastante complicada com relação a esse problema de reservatórios de água, enfim, né? Como é que isso está sendo avaliado? Preocupação aí em geral com o problema de racionamento, algumas cidades já passando por isso, o debate vem se intensificando na Assembleia, enfim. Como é que está essa situação aí, deputado? Como é que o PR e o deputado e a bancada na Assembleia vêm avaliando isso e debatendo isso com o governo? Olha, realmente é uma preocupação muito grande, né? Essa questão, nos últimos 70 anos, nunca tivemos uma seca tão grande no estado de São Paulo, como está acontecendo nesse momento no nosso estado, essa falta d'água, né? Nos reservatórios que nós temos hoje, da Bilis, Bilis Guarapiranga, principalmente o Cantareira, né? E por isso, outros reservatórios da nossa região, principalmente do Alto Tietê e também do Jaguari, têm abastecido, mandado água para São Paulo, né, para compensar o baixo nível que hoje, né, hoje caiu para 9,4, né, o nível da água do Cantareira. Então, realmente é uma coisa preocupante, porque estamos chegando no período da seca, então tem um longo período ainda até chegar o período das águas, e o governador já tomou medidas preventivas, né, que vai estar acionando dentro de poucos dias, né, um reservatório que existe, que não era mexido, né, e servia de reserva, uma reserva realmente para momentos como esse que estamos passando de seca, e eu acredito que com isso, né, vai se dar tempo até chegar o período das chuvas para encher os reservatórios e diminuir, né, essa questão da falta d'água no estado de São Paulo, somente na região metropolitana de São Paulo, né, que é gravíssima. Então realmente é uma coisa preocupante, né, mas eu vejo assim um governador muito preocupado e tomando medidas possíveis, né, que estão sendo medidas cabíveis, né, que são realmente a conscientização da população, principalmente no uso racional da água, na questão realmente aquelas pessoas que abusam e não têm a consciência da necessidade de se, né, fazer com que nós possamos ter o uso racional da água, vai ser feito até multa, né? Infelizmente, não era para chegar nisso, mas até aquelas pessoas que não respeitam o momento que o Estado está vivendo e ter a consciência de se racionar, né, o uso da água, então vai ser feito esse trabalho também de multar aquelas pessoas que não contribuem nesse momento delicado que estão vivendo com falta d'água. Eu acredito também que foi assim, como eu disse, né? Infelizmente, né, nos últimos 75 anos, nunca esteve uma seca tão grande. E há 3 anos atrás, se as pessoas não lembram, né, esse desequilíbrio que nós estamos vivendo na nossa natureza, né, por conta do aquecimento global e outras coisas que estão acontecendo no mundo todo, é a questão, há 3 anos atrás, teve que se abrir os reservatórios do Cantareira, né, porque estavam acima do nível da represa. Então, inundou a cidade de Franco da Rocha, Morato, a cidade de Atibaia ficou por muitos dias debaixo d'água, né, bairros de Atibaia, e isso, né, você vê o desequilíbrio da natureza. 3 anos depois, estamos com falta d'água. Então, o governador agora, o sistema São Lourenço, né, que aumentando a produção de água no sistema São Lourenço, para não depender só do Cantareira, outros investimentos já foram anunciados pela Sabesp também para conter essa falta d'água que estamos vivendo no estado, e para o futuro nós não passarmos depender só de um sistema Cantareira, né, que os sistemas sejam interligados e todos possam compensar um ao outro quando da necessidade. O Daí, ontem o Marco Sérgio, que o popular Marquito, né, que é o presidente dos sindicatos urbanitários, trabalha na Sabesp há muitos anos, colocou aqui a possibilidade de zerar, né, o sistema Cantareira em 50 dias, 60 dias aproximadamente, e as pessoas que são abastecidas por esse sistema, com completa falta de água, poderiam migrar aí para outras regiões em busca de uma situação mais tranquila, mais cômoda, melhor. E uma dessas regiões seria aqui a Baixada Santista. Te preocupa isso, não? Olha, preocupa mais a população de São Paulo. Acho que Santos tem água suficiente para abastecer não só a cidade, mas também as primeiras cidades da Grande São Paulo. O que eu li, inclusive, é que seria bombeado água do rio Itapanhaú. E aí
do rio Itapanhaú, parece que é uma água salobra, né? Então mas os técnicos da Sabesp com certeza saberão como melhor aproveitar. Mas o que é importante destacar nessas más notícias é que, de fato, o governo do Estado está empenhado e está atento e não vai deixar a população passar por dificuldade. Quer dizer, tem alternativas, que são várias, que parte do racionamento pode acontecer, que parte da conscientização da população para utilizar melhor esse recurso hídrico, e passa também por planos que são terceira via, podemos assim dizer, que é aproveitar o manancial de outras regiões, e onde se inclui também a Baixada Santista. Mas, com certeza, a utilização dessa água da Baixada não vai afetar o abastecimento da nossa região. Perfeito. Márcio Alvino, ex-prefeito de Guararema, né? Guararema, Vale do Paraíba? Quase Vale do Paraíba. Quase Vale do Paraíba. Quase. É a última cidade da região metropolitana. De São Paulo. São Paulo. Por lá, estamos vivendo também esse tipo de problema ou a situação é tranquila como a gente vive por aqui? Não, Guararema, o abastecimento de água, por enquanto, está tranquilo. Guararema, ele capta pelo Rio Paraíba do Sul, né, tem um sistema de tratamento lá da própria Sabesp. E Guararema e a própria região ainda está dentro dos limites. Tem um problema específico numa cidade de Santa Isabel, que lá é um tratamento, é o SAI, né? Na realidade a água é municipal, e lá existe um problema, mas as demais cidades da região, todas estão dentro de uma normalidade. Perfeito. A curiosidade, viu, Marcos Santana, sobre o Márcio Alvino, ele renunciou, né, recentemente à prefeitura de Guararema, era o prefeito da cidade. Segundo mandato, é isso? Segundo mandato. Segundo mandato, foi eleito, reeleito, uma votação expressiva lá, né? E agora renunciou porque houve aí uma avaliação partidária de que seria um nome importante para concorrer à Câmara Federal. É isso, prefeito? Isso, na realidade... realidade... prefeito, sempre prefeito. Né? Na realidade, Edgar, teve uma reunião em nível estadual do partido, onde eles entenderam que eu poderia ser a pessoa para ocupar um espaço político que ficou na região. Então, como eu sou partidário, eu assumi esse desafio e a população de Guararema entendeu também que eu, como pré-candidato a deputado, eu vou poder ajudar muito mais Guararema e toda a região, né? Então, é importante para o partido nesse momento e eu gosto de assumir desafio. Esse é um desafio, mas onde tiver o PR, na realidade a gente vai poder contribuir de certa maneira. Perfeito. Marcos Santana, é um caso excepcional porque na prática a gente percebe, a gente observa, é completamente o contrário, né? O apego intransigente aos cargos, às bocas, por aí que vai, né? Então eu acho que isso aí demonstra que o nosso sistema eleitoral precisa ser aperfeiçoado e isso daí passa realmente pela obrigatoriedade da pessoa se descompatibilizar com o cargo público para poder concorrer ao outro. Porque hoje o que nós verificamos, muitos vereadores que detêm mandato, eles se lançam para uma candidatura a deputado estadual apenas para ter uma visibilidade. Na maioria das vezes eles não têm a menor chance eleitoral, mas eles querem colocar o nome em evidência como se fosse uma espécie de campanha publicitária para a próxima campanha para vereador. Então eles querem consolidar o seu nome junto ao eleitorado, quando na verdade não tem chance nenhuma para ser eleito para a Assembleia. Então eu acho que a legislação eleitoral precisa mudar nesse aspecto, para evitar que os oportunistas de plantão se sobreponham aos candidatos que realmente têm chance de vitória nas eleições. Edgar, se me permite só. Não, no caso do deputado, chamo de deputado o Márcio, prefeito, ele ainda se reveste de uma importância maior, porque ele foi reeleito com 98% dos votos da cidade. 98% dos votos da cidade. Então, isso coube a ele. Isso foi recorde, né? Parece. E é uma cidade que ele teve que ter um convencimento, de conversar com as lideranças, não só as partidárias, as partidárias exigiam dele a participação, porque entendiam que ele podia ocupar esse espaço político em Brasília, que o partido tem um vácuo lá. Mas ele tinha a necessidade de convencer todo mundo, a população, de que ele seria melhor utilizado para a própria região se ele fosse deputado, né? E é impressionante que as pessoas entenderam o apelo dele como prefeito e parece que deram o aval para que ele renunciasse e a partir daí se candidatasse ou se mostrasse como pré-candidato a deputado federal. Então eu penso que isso, viu, merece ser ressaltado, porque não é só uma questão de desapego ao cargo e
e também um compromisso partidário, mas também uma responsabilidade que ele não fugiu dela e os eleitores entenderem esse momento político que está vivendo o prefeito Márcio Alvino. E quem o substituiu foi o vice? Meu vice-prefeito. É o prefeito mais novo da história da cidade. Anteriormente, o prefeito mais novo era o deputado André do Prado, que foi prefeito de Guararema também. O prefeito hoje que assumiu, ele tem 34 anos, é jornalista, até a classe dos jornalistas se sentiram muito... É jornalista? É jornalista ele, mas ele é muito preparado, o prefeito foi secretário de saúde, secretário social, ele conhece toda a máquina pública e eu tenho certeza que vai ser um grande prefeito. Jornalistas normalmente conhecem bastante política, né? Cobrem muito política, não é, Santana? Mas normalmente quebram a cara quando se metem nessas situações aí, né? Como é o nome do prefeito? É Adriano Toledo. Adriano Toledo. Edgar, você deu bem boa sorte. Ele não sabia que você também era de... Mas de o Guararema, importante... que muito bem você tinha sido prefeito também. Fui vereador 2 vezes, vice-prefeito e fui prefeito, né? Então, como o Márcio colocou aqui, o Odair, né? Tem um ex-vereador, ex-presidente da Câmara de uma cidade também que não é das maiores aí do estado, Pindamonhangaba, por exemplo, que chegou longe na política, viu? Nosso governador, né? A gente, viu, Edgar, e o Márcio colocou muito bem, e essa decisão também, ela foi planejada, né? Então não foi de maneira irresponsável. Então o substituto dele, que é o vice-prefeito, que é o Adriano, ele foi preparado ao longo dos anos, ele foi meu chefe de gabinete também quando eu era prefeito da cidade de Guararema, e hoje ele está preparado para dar sequência ao trabalho que o prefeito Márcio vinha fazendo à frente do Executivo, né, com inúmeras obras, investimentos na área de saúde, educação, habitação, mobilidade urbana na cidade. Então tudo isso foi planejado, né, e o partido, né, precisava de uma pessoa com bastante experiência para ocupar um espaço político dentro do partido a nível federal, para ajudar não só a nossa região, mas o estado de São Paulo, né? Porque o prefeito Márcio, pré-candidato nosso deputado federal, tem 20 anos de vida pública, né? Desde a mãe dele foi 3 vezes prefeita da cidade, o pai foi 2 vezes prefeito, né? Ele que me lançou na vida pública, inclusive, né? É uma história muito bonita, eu nem imaginava entrar na política, o Márcio, que me lançou na vida pública, e então ele está totalmente preparado e vai ter o apoio total do meu mandato, né, do apoio de todo o partido no estado de São Paulo inteiro. Então, um projeto realmente para que o Márcio se eleja deputado federal e possa fazer um grande trabalho na nossa região do Alto Tietê, mas não só na nossa região, mas em todo o estado de São Paulo, né, porque é importante ter deputados fortes, federais, defender os nossos interesses lá na Câmara Federal, os interesses do estado de São Paulo. Marcos Santana deve estar se recordando aí, o Márcio Alvino foi reeleito com 98% dos votos em Guararema, e um outro Márcio aqui muito próximo de nós foi também reeleito em São Vicente, há anos atrás, com 90 e poucos por cento. 96%. 95, 96%. Na época acho que foi recorde nacional também da reeleição, né? Agora o deputado Márcio França, o deputado Márcio França agora deve andar lá por Lins, né? Lugar incerto e não sabido. Porque, sinceramente, eu não sei do paradeiro do Márcio França. 237 convites para participar do convite, contabilizados no meu celular já para o Clóvis Vasconcelos. Viu? Mas até agora não aparece aqui no programa. Na verdade, o Márcio França está num grande dilema, porque ao mesmo tempo que ele quer manter, que o partido PSB mantenha o apoio ao governador Geraldo Alckmin, ele defende dentro do partido uma aliança já no primeiro turno do PSB, o governador Geraldo Alckmin, outros setores do partido defendem a candidatura própria, mais do que isso, a Marina, que é da coligação a nível nacional, defende outros nomes do partido do PSB para ser governador, que não ele. Então, acho que ele está com uma saia justa muito grande dentro do partido, ele deve estar apagando muito incêndio na cozinha do PSB, então acho que ele deve estar muito enrolado. Eu acho, meu Diga, Odair. Não, digo que o Márcio, eu conheço bem, sou amigo dele, amigo da família, e ele atingiu uma dimensão assim nacional, né? É um político, nós temos que ficar orgulhosos de ter o Márcio, uma liderança na região, aqui em São Vicente, foi prefeito, e ele, com a sua capacidade, conseguiu hoje uma projeção de nível nacional. E isso requer também atenções para o Brasil como um todo, né? Tanto que ele é cogitado para ser candidato a governador, ele participou das grandes alianças nacionais para trazer a Marina como vice do partido, amigo pessoal do Eduardo Campos. Então todo esse trabalho que ele desenvolve acaba, de uma certa forma, justificando, em alguns momentos, a ausência dele na região. Mas ele é uma pessoa, assim, viu, Edgar, às vezes não dá, de fato, não tenho procuração para defendê-lo, mas ali alça voos tão
maiores que nos orgulha tanto, né? Que às vezes impede de estar na nossa região, no cotidiano com a gente, né? Conversando um pouco mais, até mesmo não só sobre política, mas sobre assuntos que a gente gosta de falar, como futebol, por exemplo. Já encontrei ele várias vezes no campo do São Vicente, lá torcendo pelo São Vicente, quando o Negreiros era técnico do São Vicente e fez o São Vicente subir lá para a 3ª divisão. Mas olha, Edgar, você pode ter certeza que o Cláudio Vasconcelos, que é o assessor, o braço direito do Márcio França, deve estar acompanhando o programa agora e na primeira oportunidade vai encaixar o Márcio França para participar do programa aqui. Ele vai trazer notícias em primeira mão para nós aqui. Você deu meu lugar para ele. Você deu seu lugar. Mesmo porque... Tem tempo ainda, viu, Cláudio? O programa termina 2h30, quem sabe, né? Viu, Edgar, e também, né? Aí junta Márcio com Márcio e tal. Aí, ó, charada. Antes dessa coligação do PSB com a rede, né? O Márcio costurou muito bem junto ao governador para ser o vice do governador Geraldo Alckmin. E existe ainda essa possibilidade, não está descartado ainda o Márcio França ser o candidato a vice-governador do estado de São Paulo. Porém, agora com essa união da rede com o PSB, realmente a rede tem outros interesses no estado de São Paulo, né? Do Walter Feldman, que é ser pré-candidato também. Então, mas o Márcio, como o Odair colocou, realmente, à frente da Secretaria de Turismo do Estado de São Paulo, ele fez um grande trabalho como secretário de Estado. Hoje, o seu indicado, o Valverde, Cláudio Valverde, também continua fazendo um grande trabalho na Secretaria de Turismo, né? Mandou um projeto para a Assembleia agora, transformando vários municípios em interesses turísticos, vai poder ajudar vários municípios do Estado de São Paulo a ser interesse turístico e, com isso, poder desenvolver muito nessa área turística. Então, realmente... O Márcio França, também quero partilhar com o Odair aqui, realmente é um grande político do nosso estado de São Paulo, né, e tem contribuído muito com o nosso estado. Olha, antes do break, eu só vou passar uma informação importante da Prefeitura de Santos. A Prefeitura anunciando que o governo do estado vai investir 69 milhões de reais na construção de 1.658 unidades habitacionais aqui na cidade, né? O anúncio foi feito pelo governador Geraldo Alckmin na manhã desta quarta-feira, ontem, portanto, durante a inauguração da maternidade Ana Parteira, no Hospital Santo Amaro, em Guarujá. Os conjuntos Santos, O, lá no São Manuel, R, Morro da Nova Sintra e T, de Tatu, né, na Vila Santa Casa, serão contemplados com um total de 664 unidades, um investimento de 45 milhões e 400 mil reais. O Estado também autorizou o município a adquirir 3 terrenos localizados na Zona Noroeste, na rua Afonso Schmitz, e Avenida Haroldo de Camargo, com uma área total de 38 mil metros quadrados, um valor de 34 milhões de reais, com potencial para se construir ali 994 unidades. Vamos para o break, então, já voltamos. Muito bem, a gente retoma aqui o nosso painel regional debates, com prazer recebendo o deputado estadual do PR, o Partido da República, o deputado André do Prado, aqui conosco, o Odair Gonzalez também com a gente aqui, o presidente do Diretório Municipal do PR, presidente da Prodesan. Também participando do programa Márcio Alvino, ex-prefeito de Guararema, é isso? Isso, Guararema. Guararema. Guararema, o ex-prefeito que já é agora pré-candidato a deputado federal pelo PR, Partido da República, e o Marcos Santana, companheiro jornalista do Jornal da Orla, né, editor adjunto. Sempre destacando aqui, lamentavelmente, não acho que todo mundo deve estar um pouco sentido pela péssima notícia que surgiu agora há pouco, né? A morte do cantor Jair Rodrigues, né? Jair Rodrigues, um santista, né? Torcedor do Peixe, fez até umas dobradas com o Pelé, participou daqueles famosos festivais da TV Record, né? O Daí deve lembrar bem dos festivais, eu lembro bem, da minha época, bem, né? Da minha época. Eu me lembro, pô, era menino na época, mas eu me lembro, pô. Você tá um pouquinho mais rodado, tá um pouquinho mais na frente, deve se lembrar mais ainda. Eu faço... É uma figura simpática do Jair Rodrigues. Eu faço me parecer mais velho até para ser respeitado. Se eu cortar a barba, eu vou parecer uma estratégia importante, interessante. Agora, deixa saudade do Jair, né, Odair? Não, deixa muita saudade. Você falou de um período bom, eu lembro dele fazendo dupla com a Elis Regina, né? Naqueles festivais da Record, que eram momentos interessantes que o Brasil vivia, era muito bom. Poucos eram os cantores, na verdade, com competência, capacidade e talento para fazer uma parceria com a Elis Regina. Você lembrou bem, né? Com a Elis Regina, é verdade. E ao longo da carreira dele, ele não perdeu o fôlego, né? Não perdeu o pique, até anos recentes aí, até dias recentes, ele sempre fazia o show com o mesmo entusiasmo. Eu tive a oportunidade de assistir, né? Um show dele, sempre sorrindo, né? Pelo Memorial, acho que no ano passado. Ele foi muito vibrante, muito entusiasmado, um show muito longo, né? Que hoje em dia os artistas apenas fazem aquele show burocrático de 40 minutos, 45 minutos e já vão embora. Ele não fez um show muito entusiasmado, interagindo com o público,
é muito bom mesmo. É verdade. E ele eternizou aquela música que ganhou um dos festivais da Record, Disparada, né? Disparada. Uma música que ficou eternizada na voz do Jair Rodrigues. Você ouve essa música aí na voz de vários cantores sertanejos, né? Mas nunca é a mesma coisa do que na voz do Jair Rodrigues. Então, registrado aqui no painel Debates, lamentavelmente, perdemos nesta manhã de quinta-feira, né? O cantor, o santista, torcedor fanático do Peixe, Jair Rodrigues. Vamos dando sequência aqui, conversando a respeito de política, evidentemente, né? Eleições estão próximas e o quadro aí no estado de São Paulo, as últimas pesquisas indicam aí o governador Geraldo Alckmin tem uma boa frente aí para o processo de reeleição. O PR me parece que vai estar na aliança, eles vão confirmar aqui para nós ou não, né? O PMDB lança o presidente da Fiesp, não é, Paulo Scaff, que também vem apresentando aí um bom desempenho nessas primeiras pesquisas aí que vêm surgindo, vão sendo divulgadas. O PT, né, sempre com um eleitorado forte, cativo aqui, embora nunca tenha conseguido fazer um governador aqui no estado de São Paulo. E demais aí, o que de mais aí vamos ter aí na eleição para o governo do estado e como é que o PR vai se posicionar? É isso mesmo que eu disse? A aliança com o governador aí? Olha, realmente, né, hoje o PR, para você ter ideia, tem apenas um deputado na Assembleia, que sou eu, né? Eu sou apenas um deputado. E eu faço parte da base do governador Geraldo Alckmin desde o início do mandato, apesar de eu ter sido eleito na coligação com o PT, né, porque o PR fez coligação com o PT na eleição passada ao governo do estado, e agora nós estamos definindo qual aliança nós vamos estar fazendo, né? Eu faço parte da base do governo, sou um defensor dentro do partido para que o partido faça aliança com o governador Geraldo Alckmin por inúmeras razões, mas principalmente por todos os investimentos que o governador Geraldo Alckmin está fazendo em todo o estado de São Paulo. Qualquer canto desse estado que você anda, tem obras do governador. Aqui na região da Baixada Santista mesmo, são obras em todos os municípios aqui da Baixada. Enfim, em todo o estado de São Paulo tem obras na área da saúde, educação, infraestrutura, a parte de habitação, a parte do social. E por isso que eu acredito, e o governador Geraldo Alckmin deu consistência ao meu mandato, apesar de ser apenas um deputado na Assembleia Legislativa, eu pude desempenhar um bom papel e ajudar várias cidades do estado de São Paulo através do meu mandato. Então eu defendo essa aliança para que nós possamos estar junto com o governador, porque é uma pessoa que eu acredito que é o melhor nome para continuar governando esse estado de São Paulo. E o Márcio é da mesma opinião, também defende essa tese, e quando é que o PR vai tomar essa decisão? Só para junho mesmo? Então, Edgar, na realidade, o partido ele se preocupou em se estruturar no estado inteiro para montar uma boa chapa de deputados e ter mais espaço no governo. Porque hoje, que nem o deputado André pontuou e deixou muito claro, hoje o PR tem apenas um deputado. Então, para o partido crescer estadualmente fica muito complicado. E hoje o deputado André, o presidente Tadeu, o Zé Renato, que é secretário estadual do partido, eles fizeram um trabalho de reestrutura da chapa de candidatos, onde vai ser muito importante, porque o partido deve eleger de 4 a 6 deputados estaduais. Então, na realidade, a bancada em São Paulo ela vai aumentar muito. E aumentando a bancada, vai aumentar o espaço no próximo governo. Então, a composição a nível de estado, o deputado André, ele pontuou muito bem, ele é um grande defensor da aliança com o governador Geraldo Alckmin, mas isso ainda não está decidido. A convenção vai ser no mês de junho, então isso deve ser decidido o mês que vem. E em termos federais, o PR é aliado do PT no governo federal e tem uma tendência a caminhar com o PT em nível nacional. Então, o Estado ainda, eu acho que existe uma indefinição, e é bom lembrar também, Edgar, que o nosso senador hoje por São Paulo, ele é suplente da Marta Suplicy e ele ocupa uma vaga no Senado do partido. O do senador Antônio Carlos é um grande senador, tem ocupado um espaço muito grande em Brasília e colocado a bandeira do partido no Senado Federal. Então, eu acho que a decisão final vai ficar para o mês de junho, Edgar. 20 de junho. 20 de junho é a convenção do partido? 20 de junho. É que, na realidade, Odair, 20 de junho ainda tem a convenção, mas a decisão acho que ainda fica mais para o final do mês. Vamos aguardar, né? Marcos Santana, pois não? Bom, os nossos convidados aqui vieram capitaneados pelo Odair Gonzalez, que é um político de referência aqui na região metropolitana da Baixada Santista. Tem muitos militantes, um eleitorado cativo dele.
E eu imagino que ele trouxe os dois aqui, que são pré-candidatos à eleição, em busca de espaço político aqui na região, né? Não só, eu imagino que eles queiram os votos não apenas da cidade de Guararema, ali daquela região do estado, mas também, se vierem votos da região da Baixada Santista, serão muito bem-vindos, né? Mas o que nós discutimos muito aqui em Santos e região é a eleição de candidatos com vínculos com a região, que estejam afinados com a população, que estejam a par dos problemas da situação. Então eu gostaria de saber de vocês, com qual discurso vocês se apresentam aos eleitores da Baixada Santista, como é que vocês vão convencê-los a que eles merecem voto de confiança, se vocês não têm um vínculo tão próximo assim com o morador da Baixada Santista? Viu, Marquinhos, mas o que acontece? Até colocando, né? Apesar de a gente não ter esse vínculo, né, diretamente com a população, nós temos grandes lideranças aqui na cidade de Santos. Por exemplo, nós temos o vereador Murilo, né, que é o nosso vereador, também com o vereador Carabina, que são vereadores eleitos aqui pela cidade, e o nosso presidente do partido do PR aqui, o Dair Gonzalez. É através deles que nós vamos poder ajudar a cidade de Santos, daqui no caso, aqui na Baixada, né, em Santos, e principalmente eu mesmo, como líder do PR, né, na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, todos esses projetos que estão sendo desenvolvidos aqui na cidade de Santos, apesar de eu não ter tido ação direta, indiretamente eu pude participar, né, por exemplo, o financiamento do túnel que vai ser feito em Santos-Guarujá, né? Isso aí foi um recurso muito alto, que teve que passar pelo Colégio de Líderes para que o governo pudesse fazer financiamento dessa obra, e nós, de primeira, né, de pronto, aprovamos, né, que esse empréstimo fosse feito, e todas as obras que estão sendo feitas aqui na Baixada, nós, enquanto líderes na Assembleia, enquanto líder na Assembleia, aprovo com o maior prazer para que possa realmente a cidade de Santos, toda a Baixada aqui santista, se desenvolver nas obras que são muito importantes para melhorar a qualidade de vida da população. E através do mandato dos nossos vereadores, do presidente do partido, nós vamos poder fazer uma atuação direta, porque vamos dar consistência para os nossos vereadores, quando eles necessitarem de uma emenda, quando eles necessitarem fazer uma ação política em prol aqui da cidade de Santos, né, nós vamos estar ao lado deles para poder ajudar a cidade de Santos. Então, nós, apesar de ser de outra região, né, eu, enquanto deputado já eleito, eu tenho certeza que eu vou poder contribuir com os demais deputados aqui da região, né, de Santos, que a gente sabe que são grandes deputados, são meus amigos, companheiros na Assembleia, a deputada Thelma, né, o atual prefeito que foi deputado comigo também, o Paulo Alexandre, o nosso amigo, inclusive estava tomando um café ontem à tarde com ele, o deputado Bruno Covas, né, que são realmente deputados, o deputado Luciano Batista, também aqui dessa região, tem feito um grande trabalho na Assembleia, todos eles, e eu tenho certeza que nós, do partido, capitaneados aqui pelo Murilo, Carabina, Odair, nós vamos poder contribuir muito também com esses deputados para atrair recursos e ajudar o desenvolvimento de toda essa região. Odair, perdão. Não, só porque o Marquinhos falou no início do programa sobre a necessidade de uma reforma política. E eu também acho que a gente precisa começar a caminhar para isso. E nós falamos isso há muito tempo, se discute sempre a reforma política, o voto distrital, né, o distrital puro, ou o voto distrital misto. Mas, infelizmente, isso vem sendo empurrado com a barriga por vários governos e por vários mandatos, e não se discute com profundidade essa reforma que é tão importante para a gente. Seria o voto distrital, É, né? o voto distrital. E não está implantado. Então, o que a gente percebe, em alguns políticos, é uma certa hipocrisia. Né? Porque aqueles que estão aqui na região e que falam isso, o Odair vai apoiar candidatos de fora. É verdade, eu apoio. E apoio mesmo porque eu sou partidário, e se eles saírem candidatos, se for confirmado, eu vou apoiar os dois, porque são sérios, porque merecem o voto, são comprometidos. Esses mesmos políticos que defendem que se vote nas pessoas da região, eles também vão em outras regiões com um discurso diferente. Então eles não falam, vote só em mim, eu vou ficar só em Santos e vote em mim aqui em Santos. Vote em mim que eu só não saio do Guarujá. É mentira. Eles vão para Guararema, eles vão para o estado de São Paulo inteiro e vão pedir voto com discurso ao contrário do que eles falaram aqui. Então precisam parar com essa hipocrisia de que vai votar no Nego Digo. Tem que ser da região, tem que ser do estado de São Paulo. O voto do estado de São Paulo ele serve para pessoas que se interessam para trabalhar pelo estado, pela região e que sejam sérios. Né? Então é importante isso. Hoje nós temos redes sociais, nós temos instrumentos para verificar quem é quem que está hoje vindo pedir o seu voto. Então quando a gente dá a cara para bater, a gente mostra que está apoiando alguém, está o nome, está o André e está aqui o Márcio,
as pessoas consultem quem são esses candidatos. Se não merecerem o voto, não votem. Mas não é só porque não é da região ou porque pertence a essa... Nós precisamos de gente séria. Nós não precisamos votar num santista para ser o nosso presidente da República, para ser o nosso governador. Nós precisamos de pessoas que se comprometam, que trabalhem pela região. O deputado hoje, quando chegou aqui, me inundou de papéis aqui, de todos os projetos que ele acompanha, que ele acompanhou na Assembleia, né? E que teve o voto dele na liberação de recursos, quando ele fala... Ele está até constrangido de falar sobre o assunto, que ele que trouxe para mim, mas aqui, Turismo da Baixada recebe 94 milhões do Estado de São Paulo. Isso passou pelo Colégio de Líderes, passou pela votação da Assembleia, e ele, preocupado, trouxe para mim, falou, eu não vou ficar falando de mim, porque não é legal isso. Mas ele trouxe, tu fala do Museu Pelé, ele fala do teleférico que é obra do Ministério das Cidades, ele fala do túnel, ele fala do VLT, ele fala do anel viário, ele trouxe aqui para mim, que eu nem sabia, e saiu antes, para mim saiu antes do Diário Oficial, que são as habitações populares, que foi noticiado aqui no programa. Enfim, isso demonstra que ele é um deputado, né, e ele será com certeza um deputado preocupado com a Baixada, preocupado com o Estado, né? Então, ele trouxe um livro das suas administrações, que poderão servir até de currículo, de como se comporta um administrador. E ele, como administrador, me presenteou com um livro, trouxe um para o Boturão, vou conseguir um para o Marquinhos também, de como se comporta um administrador sério na defesa dos interesses da sua cidade, da sua região. Então, é isso que a gente quer. O que a gente quer não é necessariamente uma pessoa que mora em Santos. O que adianta? Santos já teve 8, 9 deputados, e hoje nós temos 2 ou 3, e talvez trabalhe mais do que aqueles 8 daquela época, né? Porque às vezes, que nem disse o Boturão, sumiu daqui. Por quê? Porque teve um deputado, não se vê mais, porque ele atingiu uma abrangência, um respaldo hoje eleitoral e político, que lhe permite alçar voos maiores, e subiu da região. Então, ele não está na região, hoje ele é uma liderança nacional, e nós votamos como se fosse um deputado de cartório, que ficasse aqui todo dia, e vamos falar de emenda, e vamos ver o buraco da rua. Vamos parar com isso. Nós temos que ter um deputado sério, que se interesse por macros projetos, que se interesse pela Santa Casa, onde já tivemos deputados do PR, falar sobre isso, exatamente. Que teve deputados do PR, que fez emendas que ajudaram substancialmente a Santa Casa de Santos, a meu pedido, estiveram aqui. Então é isso que importa. Como bem disse o André e o Márcio, tem aqui liderança, tem o Murilo, tem o Carabinha, ou tem eu, ou tem todos os pessoal do partido, que está aqui para ver as necessidades da região. E as necessidades da região serão levadas por nós ao deputado. E ele, se for sério, como a gente está apregoando, se for comprometido como de fato são, tenho certeza que a região será premiada com a atuação desses 2 parlamentares. Acho que seria legal a gente discutir daqui a pouquinho, né? Estou em cima do break, estourando o segundo bloco, né? Com o Márcio Alvino opinando sobre isso, o deputado também, né? E o próprio dele falando. Ele só citou a Santa Casa, não diria só a Santa Casa, a Beneficência Portuguesa, o Hospital na Costa, a Casa de Saúde, o São Lucas, enfim, a saúde aqui de Santos e da região estão agonizando na UTI faz muito tempo, né? Que compromisso eles teriam aí com esse setor importante da região, e a mobilidade urbana, né? Que é um drama terrível que nos afeta diariamente aqui na cidade e por toda a Baixada Santista. A gente vai para mais um rápido intervalo e voltamos já já. Nós estamos de volta, este é o terceiro e último bloco desta edição do painel Regional Debates, né? Aqui com prazer com o deputado estadual André do Prado, do PR, nosso Odair Gonzalez, aqui conosco, presidente da Prodesan, presidente do partido aqui em Santos, o Márcio Alvino, que renunciou ao mandato de prefeito de Guararema para se candidatar a deputado federal também pelo Partido da República, e o companheiro Marcos Santana, do Jornal da Hora, participando conosco. Umas perguntas chegando, mas eu passo aí ao Márcio, né, para que ele fale um pouco sobre essa questão aí de personagens, figuras políticas de determinadas regiões pedindo votos em outras regiões, como aqui na nossa região, como o caso de vocês, né, que não são enraizados aqui na Baixada Santista, mas estão aqui colocando aí as suas propostas de possíveis mandatos, o deputado estadual aqui, o André, a reeleição, e o Márcio tentando chegar ao Congresso Nacional. E nós citamos aqui, por exemplo, a área da saúde, o drama que vive a Santa Casa, a Beneficência Portuguesa, outros hospitais importantes da cidade, problemas com PS obstétrico, né? E com maternidades aqui da cidade, da região, apesar do governador ter inaugurado a Ana Parteira ontem em Guarujá, e o drama nosso da mobilidade urbana, e uma série de obras aí que precisam ser liberadas, são de verbas estaduais e federais para serem liberadas, né? Qual seria o compromisso de vocês aqui com a cidade e com a região? O Márcio, depois o deputado pode também se colocar. Com certeza. Então, Edgar, na realidade, essa experiência de ter sido prefeito e de ter 20 anos na vida pública
na realidade me dá a condição, e é o que eu, como pré-candidato a deputado federal, gostaria de eleito fazer em Brasília, é fazer a gestão dos projetos nos ministérios, porque na realidade os ministérios, existe recurso, o que precisa ser feito e trabalhado são os projetos e a gestão nesses ministérios. Então, em Guararema como prefeito, e Guararema em 2010 passou por um evento, uma catástrofe, onde 4 pessoas morreram, e a gente teve que buscar recursos, tanto do governo do estado quanto em Brasília. Isso me capacitou, eu criei uma estrutura dentro da prefeitura de elaboração de projetos. Então, consegui captar muito recurso federal para Guararema, e eu quero usar toda essa experiência que eu adquiri para os outros municípios. E você pontuou a saúde hoje é um grande problema no país inteiro, mas também está em trâmite no Congresso Nacional e dá para publicar, que são as emendas impositivas, que grande parte do destino das emendas serão para a área da saúde. Então, na realidade, saúde também será uma prioridade no meu mandato, e aqui em Santos, como o partido sempre contribuiu com a Santa Casa, capitaneado aqui pelo presidente do PR de Santos, o Odair, e ele pontuou muito bem, que sempre o partido foi muito parceiro de Santos e da Santa Casa. Então ele sempre pontuou isso no partido, que era uma grande necessidade da saúde de Santos, então o partido sempre, através de emendas parlamentares, sempre ajudou a saída de Santos. Isso não vai ser diferente. Hoje aqui o deputado André pontuou muito bem, temos 2 vereadores que representam muito bem o partido em Santos, é o Murilo e o Carabina, e onde, juntamente com o Odair Gonzalez, identificar essas necessidades e o partido vai estar presente, né? Então, o que foi feito no passado, o partido vai fazer para o futuro. Perfeito. O deputado quer se colocar também a respeito disso? Não, com certeza, Edgar. Eu acho que isso aí, viu, Marquinhos, é uma grande discussão que nós temos que fazer no nosso país, no nosso estado, porque do jeito que está a saúde hoje, né, e as obrigações de estados, municípios e federação, tem de ser revisto. Porque hoje se inverteu as obrigações, né? Antigamente o governo federal ele era o responsável em mandar a maior parte dos investimentos para a saúde. E hoje se inverteu. Hoje os municípios, Edgar, estão gastando na média de 25% a 30% do seu orçamento com saúde. E ainda não resolve os problemas existentes, né? Por quê? Porque a saúde ficou muito cara hoje. A saúde, ela elevou o seu custo. Hoje as pessoas querem muito mais uma qualidade de vida melhor, elas querem viver mais. E isso tem um custo. E os municípios hoje não aguentam mais, estão gastando de 25% a 30%, sendo que a sua obrigação constitucional é 15%. Então não sobra recurso para os municípios hoje para fazer investimento em outras áreas. O governo do estado também, que tem a obrigação constitucional de estar investindo 12% do seu recurso, hoje investe mais de 12%. Só para você ter ideia, o ano passado o estado investiu mais de R$1 bilhão a mais do que a obrigação constitucional. Enquanto você vê o governo federal diminuindo o investimento que se faz em saúde em todo o Brasil. Então está errado. Então isso teria que ter sido aprovada a emenda 29, teria que ser, como foi aprovada, mas não foi feito, colocado o limite constitucional que a federação teria que investir em saúde. Então, isso tem que ser colocado em pauta, porque para as pessoas, o munícipe principalmente, ele entende que é obrigação do prefeito, né, em dar toda a solução, que quem está mais perto dele, dá toda a solução na questão da área da saúde. Só que isso está errado, né? Eu acho que nós temos que fazer um grande debate a nível nacional, em todo o estado de São Paulo, para pressionar o governo federal a repassar mais recursos financeiros para os estados e para os municípios, para que eles possam fazer uma saúde de qualidade. Porque do jeito que está, os municípios não aguentam investir mais, tem necessidade de investimento em hospitais filantrópicos, nos hospitais municipais, nas UBS, né? Mas tem que ter mais dinheiro. Como o prefeito Márcio colocou, nosso pré-candidato a deputado federal, né, tem a questão do orçamento impositivo agora, que vai melhorar
a questão da saúde, porque os deputados federais vão poder designar mais recursos para os municípios, mas não vão suficientes. O que precisa mudar realmente é essa questão de ter atualização da tabela SUS, que já faz muitos anos que a tabela SUS não é atualizada, e com isso hospitais filantrópicos, principalmente, não conseguem manter o custeio, né, para poder operar um hospital. Então, isso está tudo errado, temos que fazer realmente uma grande discussão, e a verdade é uma só: o governo federal tem que repassar mais recursos para os estados e para os municípios para melhorar a qualidade da saúde em todo o estado de São Paulo e todo o Brasil. Santana, para não. Ô, Edgar, amigos, eu acho que quando a gente fala de saúde pública, nós estamos num círculo vicioso, que sempre que a gente fala de dinheiro para tratar o doente, e a gente esquece que uma das coisas importantes é investimento na saúde preventiva, evitar que as pessoas fiquem doentes. Fazer campanhas educativas, investimento em saneamento básico, investimento em vacinação de crianças, acompanhamento das pessoas antes que elas fiquem doentes, com reeducação alimentar, prevenção à obesidade, à hipertensão, ao diabetes, que são doenças que se modificam com a alteração dos hábitos. Combate ao sedentarismo. Então eu acho que quando a gente fala de saúde pública, esquece desse viés. Eu acho que os governos deveriam separar uma verba, tudo bem que a verba destinada à saúde já é pequena, mas uma verba deveria ser dedicada para a saúde preventiva, para evitar que as pessoas fiquem doentes, porque é muito mais barato investir na prevenção do que no tratamento dos doentes. Então, mas só para complementar o que o Marquinhos colocou, realmente essa é a obrigação dos municípios, atenção básica à saúde. Só o que está acontecendo, como os municípios estão tendo que ter o compromisso de não deixar os seus hospitais fecharem, o que está acontecendo? Os municípios, ao invés de investir na atenção básica, estão tendo que acabar investindo também na média e alta complexidade. Então, com a média e alta complexidade é um custo alto, o que está acontecendo? Está invertendo, os municípios estão gastando nos hospitais e estão deixando de investir na atenção básica. Por quê? Porque a média e alta complexidade, que é uma obrigação do governo do estado e do governo federal, muitas vezes estão sendo custeadas pelos municípios, que não podem deixar os hospitais fecharem, porque é onde a população é atendida, onde ela é internada, onde não pode deixar fechar uma maternidade, e acaba que falta dinheiro para a obrigação que é do município, que é atender a saúde básica. Então, por isso que eu disse que tem que ter uma grande discussão, Marquinhos, por conta disso, porque está errado, né? Então, isso nós temos que fazer o debate. Isso começou, viu, Marcos? Na época, quando foi se discutido a criação da CPMF. Eu lembro de um ex-ministro muito conceituado, não consigo lembrar o nome dele, que fez uma peregrina da saúde na Adib Jatene? Adib Jatene, exatamente. De grande conceito no Brasil, e ele iniciou uma peregrinação para criar a CPMF, que a finalidade era suplementar os recursos da saúde. Essa era a finalidade. Então o governo, como todo município ou estado, ele sempre tinha lá uma cota consignada no orçamento, e hoje os municípios são obrigados a colocar no mínimo 15% do seu orçamento para a saúde. O governo federal também tinha consignado no seu orçamento um percentual para a saúde. E essa CPMF viria a complementar. Com a aprovação da lei que criou a CPMF, o governo simplesmente colocava no orçamento os recursos da CPMF e começou a jogar o dinheiro da saúde em outras secretarias. Com a extinção da CPMF, a saúde virou o caos, porque acabou a CPMF e o governo já estava destinando aquela verba da saúde para outras finalidades. Então, por isso que a saúde vive esse caos. E começou a passar para os municípios a obrigação que eles não têm, que é tratar de alta e média complexidade. Veja, por exemplo, Santos hoje. Por que o município está comprando e está criando um hospital dos estivadores, gastando um caminhão de dinheiro? Se alguém aqui, em sã consciência, entende que o município tem condição de gerenciar um hospital dessa complexidade? É lógico que não. Vai o orçamento inteiro e não vai ter saúde. Então, isso é o que o governo federal está fazendo, está empurrando para o município a responsabilidade que ele não tem, né? O sistema SUS é excelente. Basta o quê? Remunerar adequadamente os hospitais, essa rede. Porque quando a gente fala em alguns hospitais que deram certo, foi porque eliminaram alguns leitos SUS, uma grande quantidade de leitos SUS, e criaram planos de saúde paralelos e outros planos e outras quartos com mais conforto, e começaram a ter uma arrecadação maior. Por quê? Porque o SUS não remunera. Então o governo federal precisa tomar vergonha na cara
e remunerar melhor os hospitais, a tabela do SUS, né? Não dá para ter uma hora de UTI que você paga mais de R$ 1.500 se for particular, com o SUS pagando R$ 12, R$ 13 uma hora de UTI do SUS. Não vai ter nunca uma UTI à disposição de um conveniado do SUS. Então, o que precisa acontecer é de nós termos pessoas comprometidas para pressionar o governo federal para melhorar essa relação com os municípios. E ele, governo federal, o governo do estado, assumir a sua responsabilidade na manutenção da saúde da população. Senão, os municípios é que vão viver cada vez mais o caos. Está enfrentando porque está próximo da população. Né? O teu vizinho está passando mal, você vai correr para acudi-lo. Né? E o governo federal está longe. Ele não é comigo. Não está mais comigo, né, Murilo? Não está mais comigo. Então, a coisa não é bem assim. Eu acho que o governo tem que assumir a sua responsabilidade e remunerar adequadamente os hospitais que têm esse convênio com o governo federal. Nelson Silva do Guarujá diz assim: toda época que se aproxima eleições é época de promessas. Os deputados não trouxeram nada para a Baixada, agora se vê vários políticos na TV com várias propostas. Isso é uma cantiga antiga, né? E que nada muda. Na verdade é o seguinte, é o retrato do que a população sente hoje. Vocês sabem disso. Tem uma descrença na política, no político muito grande, por tudo isso que a gente vê aí. E, aliás, o fato terrível que aconteceu no final de semana em Guarujá, né, com o espancamento, o linchamento de uma moça de 33 anos de idade, que não tinha nada a ver com aquilo que supostamente ela estaria sendo acusada, né, é a prova clara de que as pessoas estão perigosamente, né, ficando cada vez mais descrentes das coisas todas aí do dia a dia, viu, deputado? Mas isso é perigoso para nós, na sociedade, né? Isso que está acontecendo, porque realmente esse tipo de coisas, né, que vem acontecendo, principalmente a descrença da população com os políticos, é perigoso para a nossa democracia, né? Porque a democracia, né, é muito bonita, é uma coisa que realmente o sistema democrático nosso, uma coisa que tem que ser respeitada e é o que tem que ser mantido. Só que as pessoas têm que saber separarem também que existem bons políticos e maus políticos. Não dá para se colocar que todos são iguais. Como toda profissão, como toda função tem bons médicos, maus médicos, tem bons advogados, maus advogados. Na política também. E nós aqui, eu também tenho muito orgulho, enquanto deputado, né? Já fui vereador, como disse para você, Marcos, 2 vezes, fui presidente da Câmara, fui vice-prefeito, tive a honra de ser prefeito da minha cidade. É uma cidade que tem 30 mil habitantes, uma cidade pequena, que é a cidade de Guararema, e pude ser eleito com 86 mil votos. Então, isso me credenciou hoje como deputado estadual. Creio que tenho feito um bom trabalho e tenho orgulho de ser político, sim, de fazer a minha obrigação. Eu, pelo menos, da minha parte, eu cumpro com a minha obrigação. E é isso que eu quero continuar fazendo. Só uma observação. A gente está falando da descrença da população com os políticos, mas agora pergunte a essas centenas de pessoas que participaram. Se ela lembra quem votou? Em quem ela votou na eleição passada. E qual foi a motivação que foi? Se não foi um emprego, se não foi uma cesta básica. Então, quer dizer, falta o envolvimento da comunidade dentro da sociedade, de uma participação cidadã mesmo. Não adianta ficar apenas reclamando dos políticos se não tiver uma participação efetiva do processo democrático. É uma engrenagem, é todo um processo. Valdomiro Tento diz assim: Odair Gonzalez, o problema de água e educação depende fundamentalmente do poder legislativo. Valeu até hoje, o senhor é a favor de uma constituinte exclusiva para fazer a reforma política eleitoral com fidelidade partidária, financiamento público exclusivo de campanha e o voto em lista para moralizar parcialmente os políticos do país. Você já disse que é a favor da reforma. Deu para entender, né, o que o Valdomiro coloca? Deu. A proposta do Valdomiro, ela fala, na verdade, do fortalecimento do partido, né? E isso, quando você fala aí, nessa discussão política, eu defendo com fervor o voto distrital misto, né? E essa questão que ele coloca da discussão política para moralizar e criar a partir de lista, eu vejo o Brasil precisa amadurecer ainda para isso. Né? Porque para você começar em todas as eleições, quer sejam as municipais, as estaduais e a federal, você se servir desse instrumento que já vigora em alguns países, né? Eu sei de Portugal, estive lá recentemente, e é o sistema de lista, lá são partidos fortes, então as pessoas, você precisa começar a educar as pessoas a participar da política, que é o que acontece muito aqui. Né? Aqui as pessoas só pensam em política na época da eleição. Não digo os políticos, mas o povo só vai começar a perceber isso na época da eleição. E aí,
Com essa alienação total, você não consegue fortalecer político. Você perguntar, você votou no Odair por quê? Ah, porque ele é gente boa, passou aqui, pagou uma cerveja, conversou com a gente e tal, tocou o samba. Votou por isso. Está errado, né? Tá errado. Mas nem sabe nem que partido que eu pertenço. Se eu for para o PSDB, para o PTN, para o PSOL, ele vai votar em mim. O PT? Porque o PT não vota. Não. PT Se ele for não PT, vai. ele não vota em mim, PT não. não vai. Se for o PT, ele não vai votar em mim, não. Mas qualquer outro partido, ele vota. Por quê? Porque é o candidato dele, é o simpático, é gente boa. Ele, quando eu falo é um exemplo. Qualquer pessoa é assim. Então não tem a cultura do partido. Não, eu sou convicto que estou nesse partido e vou votar nesse partido, que esse partido vai de fato mudar o país. Não tem essa convicção. Perfeito. Esses black bloc que tem por aí, black rock, black bloc. Black bloc. Se você fizer uma enquete lá, eles não sabem nem quem votar. Estão lá jogando, quebrando porta, quebrando janela. Não sabem nem quem votar. Muito a bem. grande maioria. Então precisamos de uma reforma política e de uma conscientização política, onde participa todo mundo, político e o povo, principalmente o povo, para não votar em qualquer um. Tem que saber Perfeito. quem está votando e cobrar dele o voto. Muito bem. Com a fala do Odair Gonzalez, vamos fechando aqui o nosso painel Regional Debates. Prazer receber aqui o deputado André do Prado, do PR, deputado estadual. Prazer receber aqui o Márcio Alvino, ex-prefeito de Guararema, que também se coloca como pré-candidato a deputado federal pelo Partido da República. O Odair Gonzalez, presidente da Prodesan aqui de Santos, presidente do PR aqui em Santos. E o nosso Marco Santana, mais uma vez conosco. Obrigado a todos, obrigado a você que nos acompanhou. Segunda a sexta, sempre 1h30 da tarde, painel Debates. Reprise 20 horas e um pouquinho mais na frente, às 10 da noite, painel regional. Tchau, obrigado.